Mais uma vez reunidos aqui para um podcast do Dr. Vitor Cutarte, sempre um assunto atual, polêmico, curioso. Aqui na minha frente, ele mesmo, Dr. Vitor Cutarte, cirurgião plástico. Olá, estamos de novo aqui e eu estou com Vanessa Rivelli, nossa apresentadora, nossa querida, nossa fofa. Fofa hoje... não, doutor. Fofa não, a gente não pode, gosta. hoje não pode fofa. Nossa mais do que querida apresentadora, Vanessa Rivelli. E hoje a gente tem convidado especial, né, Vânia? Olha aqui. Quem está aqui com a gente? Doutora Cíntia Rios, maravilhosa, chiquérrima. Obrigada pelo maravilhosa, pelo chiquérrima, mas... Eu sou fã da Cíntia. Eu tenho que ter a altura dele. Eu trouxe a Cíntia porque a Cíntia é uma médica diferenciada. Eba! Além de ser uma pessoa fantástica, além de ser uma profissional competentérrima, ela entende as pessoas como eu acho que devem entender que as pessoas como um todo. Meu Deus, que lindo! Tem que gravar mesmo. A Cíntia vê o paciente mais do que uma barriga, mais do que uma gordura, mais do que um rosto. Obrigada. Ela vê a pessoa. E por isso eu trouxe ela aqui, porque ela vai trazer um tema para a gente super legal. Cirurgia plástica funcional. Doutora, eu nunca ouvi falar sobre o assunto. Explica pra gente, Cíntia, por favor, o que é isso? Qual é essa novidade? E o que é essa diferença? O que é cirurgia plástica funcional? Primeiro, agradecer. Nós que agradecemos. Gratidão. Eu acho ele top. Eu conheço o Vitor desde que a gente não era ninguém, né? Se é que a gente já é alguém. Estamos buscando. Mas a gente está querendo melhorar. Então, nesse caminho de melhora, estamos aqui. Obrigada. Ele é um cara maravilhoso, um marido fantástico, tem uma família linda, um cirurgião fantástico. Então, sim. É verdade. Top. Para mim é uma honra estar aqui. Ouvir isso dele, para mim é mais ainda, né? Mas a cirurgia plástica funcional é o quê? É um conceito diferente de olhar o paciente de dentro para fora. A gente busca identificar no pré-operatório toda e qualquer coisa que vai influenciar o pós-operatório. Certo. Então, é estilo de vida, alimentação, é sono, intestino, como que você se relaciona com você mesmo, com as pessoas. E depois disso, como está a sua composição corporal e como estão teus exames. Ótimo. Qualquer barreira ou qualquer alteração nessa etapa, aí a gente orienta, coloca o paciente em protocolos. E ele vai ter que ser adaptado para aceitar a cirurgia com o resultado que ele espera. Que interessante! É porque existe um caminho, não é, Vitor? A gente sabe. Opera Maria, que é irmã de Joana, o cirurgião é o mesmo, a técnica é a mesma, o resultado é diferente. Não fica igual. Por quê? Era aí o meu problema. E esse é uma coisa muito legal. E eu e a Cíntia somos uma geração de cirurgiões onde era só operar. Verdade. A gente aprendeu a operar. Então, assim, dava um bisturi na nossa mão e falava assim, corta. E corta. E corta e vai. E o restante? O restante não é nosso. Não. O pós-operatório quem faz é o clínico, quem faz é a fisioterapeuta, o pré-operatório quem faz é o cardiologista, o anestesista. É verdade. Nós vamos operar. Quantas avaliações pré-operatórias a gente era orientado a fazer, né? Nossa. Pede exame para isso. Não, pede, fulano avalia. Não, se ele disser avalia, que se ele está tudo bem, a gente opera. A gente opera. E esse conceito de cirurgia plástica funcional é um conceito super novo, porque, como ela falou, vê o paciente de dentro para fora. E isso eu acho muito legal, e a Cíntia vai falar melhor isso, porque não é só a parte física, é a parte psicológica, é a parte emocional. É o paciente como um todo. Que legal isso. É o todo do paciente mesmo. Então, a gente vai perguntar como que você dorme, como você acorda, como é teu quarto, como é o ambiente do sono. Que legal. O que você come, como é que você vai ao banheiro. Quando eu olho para o paciente e falo assim, você vai ao banheiro? Elas falam assim... Quantas vezes? Eu falo, número 2. Número 2. Eu vou. E se a gente for perguntar, gente, a mulherada, que é 90% da minha clientela, hoje eu tô com mais homem também, mas agora é 90%. De 90% da minha clientela, acho que 90% não vai ao banheiro todo dia. Verdade. Isso tem um impacto na saúde absurdo. Então, assim, como é que a gente opera alguém que não põe pra fora a porcaria que comeu? Sim. Literalmente. Literalmente é a porcaria. Sim. Aí eu falo assim, Vitor, se a caixa de gordura da sua casa entupir, em quantos dias a sua casa fede? Nossa, que pergunta boa essa, que comparação boa. Aí você fala assim, e você fica 10 dias sem ir ao banheiro e quer que a minha cirurgia trate a sua flacidez? Nunca! Não vai Eu só tenho inflamação nesse paciente, entendeu? Que legal isso. E a gente sabe hoje, esse é um conceito muito legal, que o intestino é o segundo cérebro.
Eu acho que a gente vai evoluir para entender que o intestino é quem manda no cérebro. É quem manda no cérebro. É o único órgão que tem uma via aferente, sem barreira, direta com o cérebro, que é o vago. Traduz isso, vai. Vou traduzir. Para pessoas médicas. O problema de trazer médico é isso. Eles começam a falar em medication. Eu sei que a Cíntia não é assim, mas o medication é foda. Eu vou falar palavrão porque é foda. Me enche o saco. Quando a gente senta só médico, começa a falar essas medication, eu já abro o vinho na hora ali, porque é muito chato. Olha como eu fiz. Mas Eu olhei Cíntia, pra por ele, favor. falei disso, virei pra ele e falei, mas... Vou explicar. Vou explicar, por gente, favor, assim, ó. Cíntia. O nosso sistema nervoso central, ele é blindado. Existe uma barreira, né, que é uma barreira hematoencefálica, ou seja, sangue, líquor, que não deixa passar nada. O único órgão do corpo humano que tem ligação direta com o cérebro, via nervo, é o intestino. E por que é diferente? Porque as vias vão do intestino para o cérebro. Ou seja, 100% dessas vias divididas ele tem. 96% mandam mensagens do intestino para o cérebro. 4% é do cérebro para o intestino. Você acredita que quem está enfesado está com bom humor? Não. Enfesado literalmente. E esse termo é muito pertinente. E era usado muito antigamente e depois caiu. Essa criança está enfesada. O que significa? Que ela não fez cocô. Não fez cocô. Basicamente é isso. E se não fez, tá irritado. Tá irritado. Mas tá irritado mesmo. Por quê? O intestino passa a absorver toxinas. E essas toxinas vão para a circulação e vão para o cérebro. Fazem neuroinflamação. Gente. Aí você quer operar a pessoa que está na sua frente, que está flácida. Uma cirurgia estética, uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que pode ser feita no segundo momento. Exatamente. Quando ela estiver fisiologicamente corrigida. Exatamente. Quando ela puder ir ao banheiro todos os dias e essa inflamação não impactar no colágeno que a gente quer estimular. Adorei, a gente estava falando que ia falar com você sobre o colágeno. Do colágeno. Eu falei, deixa a doutora Cíntia chegar que ela vai explicar. Você quer estimular colágeno com alguém que não vai ao banheiro? Gente, querida, esquece. Quem está enfesado não tem colágeno. É a primeira proteína que o organismo degrada. Doutora, várias perguntas. Por que as mulheres não fazem cocô todos os dias, igual aos homens, ou é uma deficiência nossa, a gente está fazendo alguma coisa errada? Tem as duas coisas. Mulher já é errada, né? Tirou Adão do paraíso, daí pra frente só deu problema. Então, o erro tá aí. Não fui eu que falei. Vocês não vão me acusar aqui que não fui eu que falei. Não tenho problema, não sou feminista e não acho que gente é gente, independente da escolha que seja. Mas assim, fisiologicamente a gente tem diferenças, né? Gritantes, embora o mundo hoje queira falar de diferença, a gente tá falando de biologia. A gente tem a parte hormonal da gente que dificulta algumas coisas. Isso pela natureza. Mas também facilitaria outras, porque se a gente tivesse só a força que eles têm, a gente não ia parir nunca, né? Sim, porque quem tem força não aguenta dor, só aguenta dar porrada. Então, é via de duas mãos. Então, assim, junto com isso, a gente tem a vida moderna, que atrapalha muito o equilíbrio hormonal. Então, a gente tem desequilíbrio hormonal. E o principal deles é atrapalhar a nossa tireoide. Então, a gente tem a tireoide da gente é atrapalhada. E ninguém pensa na tireoide quando pensa no intestino. Então, a gente tem... O intestino produz serotonina. A serotonina é a mãe da melatonina, que faz a gente dormir. Aí, a gente não dorme. Então, a gente não faz reparo para produzir T3, que é o hormônio tiroidiano. E é a melatonina com T3 que vão fazer o intestino funcionar de dia. Você não dormiu bem. Acordou de manhã, escovou os dentes com cloro, que atrapalha a tireoide. Tomou banho com banheiro quentinho, que tem cloro, tem flúor na pasta. Aí vem uma série de... A gente passaria aqui três meses falando disso. São pequenas coisinhas pequenos que vão detalhes. somando Isso. da nossa vida cotidiana, que a gente falou que está pesado demais. Sim. Além disso, tem a questão psicológica que é feita com a menina. O menino se cagar na... Desculpa o palavrão. A educação. A educação. Exatamente. A educação do menino. O menino, eu tenho 2 filhos e uma filha. A minha filha, se soltar um pum, fica envergonhada. O meu filho, com 5 anos, para e solta um pum. E eu comemoro com ele. Quer dizer, isso é uma maldade com a menina. Tem uma moldagem social, uma moldagem social que tem o cocô é sujo, o cocô é feio, é fedido. E o menino, historicamente...
socialmente, culturalmente, ele tem essa liberdade de ser o que ele quer ser. Que ele quer ser. A menina não, a menina tem que ser moldada. Ela não pode. Aí soltar pum foi horrível. Vou falar palavrão. Fala palavrão. Fazendo isso aqui. E aí ela vai se travando e tem um mecanismo de bloqueio do reflexo, que aí a gente entra no sistema autônomo do nosso sistema nervoso, que quando você tem o primeiro estímulo, se você aprende a bloquear, toda vez que você tiver esse estímulo, ele vai aprender a bloquear. Então ele vai sempre bloquear. Então o primeiro estímulo do cocô na menina, ela não solta, ela bloqueia. Entendi. E aí ela se condiciona a bloquear, e para você desbloquear isso, dá um trabalho. Exercício. É possível, mas é um exercício. Já o menino não. O menino tá com vontade de fazer cocô, o que ele faz? Mãe, quero cagar. Vai ali no banheiro, papai caga e tá beleza. E aí ele aprende que... Isso é infância, né? Isso no primeiro estímulo, ele pode fazer bloqueado. E a mulher não. Aí a gente vem para adolescência feminina, onde o menino tá brincando livre, tudo bem, e a menina, ela vai menstruar, então ela já começa a se esconder quando nasce algumas coisas, né? Nasce o peito, nasce o pelinho, enfim. E existe no mundo hoje uma campanha para não menstruar. As mulheres não menstruam mais, né? Sim. Então ela, 15 anos, toma pílula anticoncepcional e nunca mais vai menstruar. O que você tem? Desequilíbrio hormonal. Então você só vai piorando. E isso vai travando o intestino, isso vai piorando e vai tendo sério. Eu tô falando só de uma parte da coisa, porque tem a emocional, tem o estresse de vida, né? Tem tudo aquilo que você se cobra, aceita. E aí você vai sendo moldada a não funcionar. Por isso que a cirurgia plástica funcional funciona. Adorei. A ideia é pôr o corpo em ordem. Isso. Para depois. Para aquele período. Para você conseguir, a partir dali, melhorar a sua vida. E aí tem um conceito que eu queria que a Cintia explicasse pra gente, que é a inflamação crônica. Que é o paciente inflamado. A gente ouve muito isso, e se você ficar aqui no YouTube, se você ficar na internet de uma maneira, você vai ver vários médicos. Você está inflamado, a obesidade inflama. Mas ninguém explica o que é isso. O que é inflamação? Doutora Cintia, por favor, o que é inflamação crônica? O que é inflamação? A gente está abusando da Cintia hoje, né? Não vou falar mediquês. Vamos falar o que é inflamação. Inflamação é uma reação que o seu corpo faz a qualquer coisa que o agrida. Essa inflamação é aguda, por exemplo, eu te bati aqui, te machuquei, ele vai mandar para lá um monte de coisas para se proteger desse machucado e deixar ele ali. Ou seja, bloquear aquela reação. Então eu vou inchar, vou doer, vou ficar roxa, isso é uma inflamação. Eu tô gripada, espirrando, meu corpo tá doendo, isso é uma inflamação, tá? Se esse mecanismo de inflamação é um só, quando você passa a ter todo o tempo da sua vida mecanismos que fiquem causando estresse ao seu organismo, te agredindo constantemente, seja uma comida... Microagressões. Comida que você não tolera. Por exemplo, a lactose, o glúten. Pode ser. Perfeito. Nós estamos dando exemplos pontuais, né? Todo mundo que tem intolerância ao glúten. Mas são microagressões que... Você come um macarrão e no fim da tarde o abdômen está distendido, mas você continua comendo macarrão. Seu organismo precisa se defender. Usar a palavra desse macarrão. À medida que ele vai se defendendo, chega um ponto que aquilo já dispara uma cascata generalizada. Então, você tem a inflamação crônica, persistente, porque o agressor não deixou de existir. E aí chama-se estéril, porque não tem um agente que cause. Não é um vírus, uma bactéria, não é, entendeu? E o corpo inteiro reage. E aí é micro, né? Porque são vários micros. São vários pedaços ou uma sistêmica. E aí quando soma esse monte de micro, vira macro, vira grande, vira seu corpo todo. Todo o organismo, que a gente chama de terreno biológico. E aí você entra com a inflamação crônica, que é uma das principais causas de obesidade, que é uma das principais causas das doenças crônico-degenerativas. A obesidade é uma doença crônica inflamatória e ela perpetua e piora o processo inflamatório crônico. Então, assim, é o ovo e a galinha. Quem veio primeiro? Entendi. Porque o próprio ciclo. E vai aumentando, é uma bola de neve. Porque você está gordo porque você está inflamado. E você está inflamado. Você está porque você está gordo. Entendi. E aí vai, e aí assim... Ainda tem uma coisa importante, Vitor, aqui. E a gente, na plástica, trabalha com o sobrepeso, né? Com peso e tal. Todas as vezes que a célula de gordura ela está fora do ambiente dela, ela tem um comportamento diferente. Então, assim, se ela está em minoria, ela se comporta como aquilo onde ela está. Enxertos musculares, que a cirurgia plástica hoje faz de monte, né? Hoje a gente pega a gordura... Enxerto no bumbum. Coloca no músculo do abdômen, no ombro, no seta, onde você quiser, para aumentar esse músculo. E ela funciona como um anabolizante ali.
fazendo ela funciona hipertrofia. com uma célula tronco. Isso. Ela se multiplica do que ela tem ali em volta. Só que também tem contrapartida. Se ela está em excesso, ela domina o ambiente. E ela acaba com tudo. E acaba com tudo. Ela sequestra para dentro dela tudo que ela quer se alimentar. Então, vitamina D, hormônios esteroidais tipo testosterona. Então, o homem vai ficando com peitinho. Nossa, E gente. aí, na célula de gordura, ela transforma o hormônio masculino em feminino. Ela converte ela para poder puxar mais ainda para então, ela. A guarda gordura, energia. A gordura é como se fosse um buraco negro de coisas que ela vai trazendo para ela, vai chamando, e quando você vê, você não tem mais controle. E mais, o que é que ela faz? Muda a forma como o macrófago, que é a nossa célula de defesa do sistema imunológico. A primeira é o soldadinho lá. Macrófago é o lixeirão. Imagina o lixeirão, que é o que... E o segurança tá na porta. E ele é aquele segurança grandão da balada que tá lá pra te pegar. Enorme, gigante, e ele fala, você não, você sim, ela você... É o primeiro cara. É o primeiro cara. Ela muda geneticamente essa célula e transforma ela em outro tipo de macrófago que fica agressivo e inflamatório para o próprio organismo. Gente, quanta coisa. Então, quando a gente fala que tá com um peso além do normal é um problema, é realmente um problema de saúde. E aí você quer, na cirurgia plástica, operar esse paciente? Não vai adiantar nada. Você até opera, mas a chance de você ter complicação é enorme. E de insatisfação de ambos os lados. Né? Porque aí volta lá na enfesada, volta em outros processos metabólicos que você acaba tendo complicações que não são da cirurgia plástica, mas do corpo da pessoa que está inflamado. E que, de certa forma, se você operar um paciente desse, você tem que ter consciência disso. Claro. E o paciente também, porque o risco é grande, né? Então, Doutora, aí entra a funcional. Agora, a pergunta que não quero calar. Quando que você começou com isso? Que você falou, opa, peraí. Preciso começar a tratar os meus pacientes antes. Aí a gente fica... Meu pai falava que a gente fica velho para ficar sabido, não é para ficar besta, não. Você vai tomando na cabeça a vida inteira, né? E vai vendo, e você fica insatisfeito com isso. Porque o médico, por si só, é alguém que gosta do outro feliz pelo que ele faz. Tá. Né? Isso é da natureza do médico. A gente já falou isso aqui. E engraçado você tocar isso, porque eu falei assim, uma das principais coisas que o médico busca é o resultado positivo. Ele falou isso. Sempre. A gente, e isso é assim, todos os cirurgiões. Cirurgiões plásticos em específico. São poucos os cirurgiões. A gente busca beleza, né? A gente quer entregar isso. E a gente fica mais feliz até que a pessoa quando a gente entrega isso. Claro. Por quê? Foi por isso que a gente fez. Foi por isso que a gente se afastou da família. É frustrante quando não fica bom, não é? Não é só para o paciente. Aí eu me incomodava justamente com algumas coisas que aconteciam, que eu falava assim, mas eu fiz tudo certo, o que tá errado aí? Tá. Foi aí que eu me incomodei. Casou com o nascimento da minha filha, e eu sempre gostei de saúde, eu malho desde os 16 anos, e sempre fui ligada em comer bem e tal. E aí eu comecei a estudar. Primeiro eu comecei a estudar comida, aí eu fiquei louca, troquei as panelas lá de casa, tirei até hoje eu não uso pasta com flúor. Eu tenho filtro de cloro e fui. Minha filha foi criada assim, nunca tomou refrigerante, aí fui cortando um monte de coisa. Só que eu comecei a falar disso dentro da clínica. E dentro da clínica, as pacientes começaram a fazer o quê? Trazer a mãe, a tia, não sei quem, para eu tratar, porque estava gordinha, porque estava inflamada, aí foi. Uma hora eu estava com a agenda lotada de todas as coisas. E aí o meu marido, que o Vitor conhece, o Carlos, virou pra mim e falou assim, para tudo, você tá com a fila de espera de gente aí pra atender, pra fazer saúde, por que você não faz isso dentro da cirurgia plástica? Eu falei, tá aí. Que sacada. Eu vou fazer a cirurgia plástica ficar funcional. Quando eu falei isso, eu disse, nossa, esse nome tá muito legal, porque eu acho que trazer tudo pra funcionar de forma natural e que o corpo reaja do jeito dele, sem você interferir com o medicamento, mas com o que você é de verdade, fazia todo sentido. Aí eu comecei, aí virou. Inclusive agora, é isso que eu tinha falar oficialmente. Novidade. A gente tá... A cirurgia plástica funcional tá indo para Portugal, num congresso europeu de cirurgia plástica. Em maio, dia 2 de maio, e no dia 9 de maio em Harvard. Ah, que legal. Nossa! A gente vai dar aula de cirurgia plástica funcional, levando o conceito. Que isso é uma coisa assim, a gente tem que dar o mérito dela, é um seu conceito dela. Você criou, doutora Cíntia criou. Eu vou falar que criar na medicina é uma palavra muito forte. Tá. Mas a Cíntia que compilou. Tá bom. A Cíntia que juntou. A Cíntia que pegou. Porque esse conceito que ela tem de saúde, vários outros médicos
já tinham, que já faziam. É a medicina integrativa, né? Já era algo existente. Então, só que na cirurgia plástica isso não existia. Não. Era coisas assim, eu via que você estava inflamada, eu mandava você para o médico te tratava, você voltava e eu te operava. Existia essa integração, mas não existia a associação entre as duas coisas. O cirurgião plástico que fazia isso. Voltado para a cirurgia plástica, que é importante, né, Vitor? Voltado com o objetivo de operar. Porque esse médico, ele acaba tendo uma limitação, que é a limitação física que só a cirurgia plástica traz. Por mais que ele diminua a célula de gordura, a gente já falou isso várias vezes, a célula de gordura só sai aspirando. Sim. Então, lipofracionada. Lipofracionada, olha lá. De novo nós vamos falar da lipofracionada. Mas a célula de gordura só sai se você aspirar. Tá. Ela diminui, o corpo não faz o que a gente chama de apoptose celular, que é quebrar a célula. Então, ele diminui o volume dela, ele melhora o processo inflamatório, mas ela está ali. É esse processo. E ela pode voltar a crescer, inflamar de novo. Estilo de vida, né? Estilo de vida. Com tudo. Por mais que a pessoa mude, existem fatores que fazem ela voltar para trás. Se você muda só a parte interna, mas não tira a célula, o criminoso está ali. Sim. Ele está lá. É só ter de novo o mesmo estilo de vida que o disparo acontece. Vai acontecer. Então, para que a coisa funcione de verdade, e esse é o mérito dela, ela acalmou o bandido, e ela vai lá e tira o bandido. Fala, opa, bandido, você não ganha bem-vindo aqui. E não deixa mais ele entrar. Entendi. Que é a terceira parte, que é a continuidade do processo funcional. E o interessante é que os pacientes, eles se adequam tanto que eles mudam completamente. Imagino. Que é o que a gente falou do vídeo no podcast anterior do hábito, né? Sim. Você tem ajuda externa para mudar o hábito para garantir o resultado. Então você tem uma motivação, ajuda externa que vai te trazer o hábito o pensar e o hábito agir, que vai trazer o levar resultado. Ação. Você motiva, leva a ação. E aí, ontem mesmo eu tenho uma jornada na clínica que dura 1 ano com essas pacientes. Tá. Porque o reganho de peso e o mau hábito, ele tende a voltar, né? A paciente se sente muito bem, mas com 3 meses ela já está tão bem que ela volta... Zona de conforto. É que a sociedade propicia isso, né? Porque assim, vamos falar na prática. O que um adulto, um casal faz de prazer? Por favor. Sai para jantar fora. Come. Comida. É comida. E a comida hoje... A comida é social. A comida e a bebida alcoólica, elas são sociais. E hoje, elas não são mais processos naturais. Não. Não existe mais... Por mais natural que seja a comida... Por mais que você busque orgânico... Ela não é orgânica. Ela não é natural. Tá cheia de coisa. E esse processo inflamatório, ele começa pelas coisas que a gente ingere. Sim, tudo começa no intestino. A gente volta pro começo. Doutora, não é só você, todo mundo, cara. Todo de uma mundo maneira tá geral, a gente tá. A gente precisa diminuir o grau de inflamação. E assim, numa sociedade que a gente vive hoje, é muito difícil você zerar a inflamação. Porque o estresse, a dor de cabeça, o boleto que chega. Isso. Sim. Assim, a gente vai voltando a falar do boleto. A única coisa que a gente nunca vence. Nunca vence é o boleto. Ele vai chegar. Ele tá ali. Tirou férias, boleto tá lá. Cartão de crédito tá ali, ó. Você entra no aplicativo do celular, tá lá. Maria. Só Visa, Master, Visa, Master. Quer dizer, isso por si só já provoca uma preocupação, um estresse que vai gerar uma inflamação. Sim. Fato. Você não vai conseguir vencer isso. Mas você consegue, de alguma maneira... Preparado fazer uma cirurgia melhor. E fazer isso mais leve. Então, o seu estresse vai ser mais bem absorvido pelo teu corpo. E outra coisa, Vitor, a gente tem que contar aqui o seguinte. Quando a gente vai operar, a cirurgia é um trauma e é um processo inflamatório. Sim. Então, se você pega o paciente que está inflamado e você exagera esse processo inflamatório Gasolina na fogueira. Como é que você recupera? Então, a cirurgia plástica funcional traz também aqui no centro dela a ideia de que, além de você se recuperar bem, você se recupera melhor e mais rápido. Porque incha menos, dá menos líquido, dá menos seroma. E aí a gente volta para o resultado, aquilo que a gente falou naquele vídeo. O resultado vem mais rápido, a manutenção vem mais prazerosa. Exatamente. E você acaba tendo... como ser humano, zona de conforto, estabilidade, que a gente já falou isso aqui várias vezes. Eu falo que conforto é uma zona, É uma zona, Eu falo, conforto é uma zona. Você tá lá achando que tá tudo bem, mas na verdade você não tá fazendo nada. E aí, quando você tem esse resultado bom, mais rápido,
é mais fácil de você se manter. Você É. vai ter prazer em se manter. Aí você motiva e gera ação, motivação. E aí você volta a fazer as coisas, atividade física, comer certo, opções melhores. Então você fala assim, puxa vida. Boas escolhas. Boas Sim. escolhas. Eu posso comer uma bolacha recheada Tá. e eu posso comer uma salada de fruta. É. Caloricamente, você pode equilibrar. Se for um nutricionista, ele vai falar, pô, mas essa caloria salada de mesmo. pô, tem 300 calorias essa salada de fruta. Essa bolacha aqui também tem. Só que essa bolacha tem tanto caloria agente vazia. inflamatório, caloria vazia, que é um termo que depois eu vou pedir para a Cintia explicar, Explico. Tá. que não compensa você manter. Só que você vai ter o prazer com a salada de fruta, depois de não estar mais inflamado, que é um prazer que hoje só a bolacha te dá. Sim. A necessidade a necessidade do carboidrato, que tipo de carboidrato você ingere. Inclusive, é um dos pilares da cirurgia plástica funcional. A dieta pré-operatória, dependendo do protocolo, porque existe todo um processo, né? Aí, dependendo dos critérios, o paciente vai querer num protocolo ou em outro. Então, você tem, por exemplo, a restrição na quantidade de carboidrato da dieta pré-operatória e pós-operatória até 90 dias. Por quê? Carboidrato é açúcar, para a gente entender, né? Açúcar, qualquer tipo de açúcar. Então, a fruta é carboidrato, que é a frutose, e o biscoito também é carboidrato. Só que a gente tem, por exemplo, a ideia do alimentar-se é nutrir. O que é nutrir? É você gerar capacidade de energia, no final das contas, lá na mitocôndria, que é uma organelazinha que faz a gente existir, que é quem produz nossa energia vital. Então, você respira para levar oxigênio lá dentro e come para lá dentro a comida liberar um ácido que vai se unir com o oxigênio e gerar energia, né? Que é o acetilcoenzima A. O final é isso, tá? Todas as... vai ter um mediquês, mas a gente vai traduzindo. Mas eu vou traduzindo. Então, essa energia final, ela pode ser enferrujada durante toda essa cadeia, de acordo com o que você come e de qual é o agente que fornece essa energia. Voltando na caloria vazia. Se eu dou caloria em forma de nutrientes que vão nos nutrir e que vão ofertar tudo isso que eu falei, beleza. Meu corpo precisa trabalhar para chegar lá nesse ponto. Se eu oferto caloria vazia, que e caloria é energia, eu só dou energia que não vai servir para nada, não dou nenhum nutriente e a minha mitocôndria tem que lidar com aquilo e se livrar. Ou seja, ela vai gastar energia, vai oxidar, e aí vem a oxidação, o estresse oxidativo, a formação de radicais livres, que são moléculas que estão em desconformidade com o ambiente e geram instabilidade, gerando inflamação. A caloria vazia não fornece nada para você. Basicamente só energia. A caloria nutritiva... Energia ruim, né? Energia ruim. A caloria nutritiva, ela junto com a energia que ela vai fornecer, ela tem sais, ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem outros componentes que fazem essa cadeinha que assim, essa cadeinha acontecer. Que é como se fosse uma escadinha de metabolismo, de ação. São processos, são degraus. Que vai sempre funcionar redondinho. Então, é como se a gente estivesse dando nesse mecanismo um pouquinho de óleo, lubrificando tudo e fazendo isso funcionar direitinho. Aí vai girando a engrenagem. Então, por exemplo, pra gente que não é médico, uma verdura, uma proteína boa, magra. Tudo que você descascar e não desembalar. Essa frase é ótima. Eu adoro. Descasque mais e desembale menos. Por quê? Porque quando você está comendo uma comida processada, esse processo de descascar já foi feito quimicamente. Já foi feito na indústria. Já descascaram tudo e não ficou nada. Você quer ver um exemplo? É muito comum, né? O que mais se come aqui no Brasil, o arroz. A gente come arroz branco. Sim. Arroz branco não serve para nada. Nada. Olha, energia vazia. É uma caloria vazia. E aí, se você for pensar, por exemplo, as pessoas comem muita salada de alface americana. Sim. A alface americana é uma caloria vazia. Ela só tem uma vantagem, que é a folha que depois faz bolo fecal e ajuda a empurrar. Fibra. Só. Mas ela não tem nutriente nenhum. Por quê? Quanto mais bege for a sua alimentação, quanto mais próxima do sem cor, menos nutritiva ela é. Então, o prato tem que ser colorido. Alface roxa. Por isso que falam que a comida folhas colorida... verdes escuras. A comida colorida é a comida mais saudável, porque ela tem é na cor que tá os micronutrientes. Exatamente. Então, os fitoesteroides, que estão as vitaminas, né?
Vamos separar aqui. Existem nutrientes e esses nutrientes são divididos em duas classes: macronutrientes e os micronutrientes. Essa divisão é meramente porque a classificação dos dois é em grama e micrograma, tá? Sim. Tá. E aí, assim, só para ficar fácil das pessoas entenderem. Macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Micronutrientes, sais, vitaminas, minerais e coisas. Vitaminas e minerais, basicamente. Ponto. Essa é a diferença. E num alimento completo você tem esse balanço. As duas coisas. E a gente não tem nenhuma delas nos gêneros alimentícios. O que é gênero alimentício? Eu vou explicar. Tá. Alimento não tem rótulo. Banana precisa vir com rótulo? Não. Mas a bananada tem rótulo. É verdade. Isso é um gênero alimentício. Tá. É alguma coisa que a indústria transformou em comida. Mas não é comida. Não alimenta, não nutre. Nutrir é dar suporte para aquela célula funcionar. Entendeu? Porque ele foi processado. Entendi. E quando ele foi processado, e o processamento perde todos os nutrientes. Porque você vai processando até tirar tudo e ficar só o quê? Quase nada. Uma caloria sem energia vital. Que aí tem uma outra função social, que é a questão do prazer, que é a questão porque é gostoso. Da alienação. Aí você já entra no disparo hormonal que tudo isso causa. E no vício que isso traz. Tem um livro interessante, chama Sal, Gordura e Açúcar. Sal, Gordura e Açúcar. Esse é o maior crime do mundo. Muito interessante. A gente já falou isso. É o maior crime da humanidade. Mas também, Vitor, a gente tem que entender. Se não houvesse a Revolução Industrial, não teria 9 milhões de habitantes, porque nenhuma terrinha consegue produzir cenoura para todo mundo. Você só está falando que eu já falei num podcast, que está aí, quem quiser ir lá ver. A gente falou que o pior alimento do mundo é o sorvete. Sim. Coisa porque ele tem sal, ele tem gordura e ele tem açúcar. E essa mistura para o nosso organismo é algo muito... mortífera. Nem se existe esse termo, mas é antifisiológico. Isso. É algo pelo qual o nosso corpo nunca foi preparado. Ele não tem como biologicamente, ele não sabe lidar com isso. E aí essa união, o sal, gordura e açúcar. Gordura e açúcar são alimentos que não existem na natureza. Você não tem nenhum alimento natural que contém essas três coisas. Não tem. Você já ouviu falar dos bromatologistas? Não. Então, vou explicar. Bromatologista é o químico especializado em criar cheiros e sabores. Tá? Bromatologista. É um especialista hoje que, fora daqui, eu nem sei se o Brasil tem. Deve ter. Mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, o cara ganha fortunas para criar comidas que façam vender cada vez mais. Então, eles são donos de fórmulas, tipo marcas, né, que vendem para todo lado. E a função deles é, quando aquela gênero alimentício, aquela comida estabiliza na venda, adequarem de novo a fórmula para vender mais. Existe uma competição americana em cima disso. Que loucura. Olha que loucura. Isso começou com um bromatologista que fez uma marca americana e deu super certo. A partir daí a indústria fez um boom, esse cara virou trilionário, enfim. E hoje a própria indústria mundial, ela é presa nisso. Ela não tem mais como sair, nem que queira. Porque não tem como fabricar diferente. Sim. E aí você adiciona sal para dar liga. Adiciona açúcar e vários tipos de açúcares que vão viciar. E por isso que você vende cada vez mais. E aí você tem a questão do sal na palatabilidade, né? Porque o sal ele quebra o enjoo do açúcar. Se você comer uma comida muito doce, você enjoa. O seu corpo fala, não quero mais. Tá doce demais. Tanto que você pegar algo muito adocicado, por exemplo, pega adoçante. Adoçante puro. É horrível no final, né? Porque ele é tão doce, que o seu corpo fala, amigão, peraí. Não. Agora põe 2 graminhas de sal ali. Eu falei, ele fica palatável. E aí o que você faz, come mais. Só que você adiciona muito sal para ter o açúcar que você precisa. Porque quem dá o vício é o açúcar. O açúcar funciona como uma cocaína. Quem come nos Estados Unidos, você não sabe se é doce, se é salgado, se é amargo, se é azedo. Mistura a comida tudo. dele é... A gente aqui tem muito processado, né? Sim. Lá eles têm são 6 mil itens que contêm açúcar. Do bacon ao pão. Tudo lá tem açúcar. É muito difícil comer sem o açúcar lá. E lá, essa mistura de sal e açúcar
propicia esse tanto de obesidade que tem lá. Exatamente. Mais 50% Por isso que a cirurgia plástica né? lá tem muita complicação, né? A gente sabe, eles têm muita contratura, muito processo inflamatório, muita lipo que dá problema. E uma das coisas desse convite foi justamente a chance de complicar menos, para ir falar disso. Porque eles complicam demais, é um estilo de vida completamente... Faz todo sentido. Sim. As coisas vão fechando no final, né? Por que as coisas fecham no final? Porque o ser humano é um só. Todo mundo. Há 30 mil anos. Tem razão. É o mesmo. E é o mesmo. Gen é o mesmo. O que mudou foi o ambiente. O ambiente. E a gente só está aqui hoje porque o Neandertal mudou, porque o Homo sapiens evoluiu. A gente só está aqui hoje porque ele passou fome, na verdade. Não foi porque ele comeu muito. Porque se ele fosse obeso, não existia ninguém. Tá. Só que para ele chegar até aqui, ele teve que criar mecanismo de reservar gordura, de reservar energia, porque senão ele não sobrevivia. Exatamente. Não chegava à idade fértil. Aí a gente volta ao equilíbrio da vida, né? A vida está no meio. Tá no meio. Nem no gordo, nem no magro, nem no... meio. Tudo no meio. Sim. Esse aqui é o equilíbrio. E aí a cirurgia plástica tem que estar no meio disso tudo. E a cirurgia plástica como a gente fala aqui, a cirurgia plástica é uma ferramenta de bem-estar. Sim. Ela não é algo que... estética pura ou funcional pura, ou ela é uma ferramenta de bem-estar. Ela é um meio para melhora, né? Um meio para melhora. Não é a solução. Não. Ela, de novo, o tripé que a gente falou, a cirurgia plástica, a estética, associada ao que você coloca para dentro, sua dieta, e a quantidade do que você faz com o seu corpo. A sua vida. Esse é o tripé. E se você não equilibra esse tripé, não fica. Cai. Aí a gente volta lá, lembra do colágeno? Como que a gente estimula colágeno nesse ambiente? Ai, quero falar disso, doutora. Aliás, toda mulher adora falar de colágeno. E adora tomar também, que pena. Eu acho ouvi lamentável. Dizer que não funciona, é verdade? Não funciona. Ah lá, então bom. Explica pra gente. Tomar porque colágeno não funciona, não funciona, gente. Se funcionasse, era só tomar colágeno e todo mundo era duro. Tava todo mundo. Aliás, existe um termo errado. Gordura não devia chamar gormole? É. Você conhece alguém que tem muito? Adorei, doutora. É gormole o negócio, Gormole. né? O nome é errado Sim. já. Então, vamos lá. Voltando na inflamação. Quem é que a gente citou aqui que inflama mais? Carboidrato. Sim, o né? alimento. O alimento. Então, a gente pega hoje, todo mundo tem glicemia, que é o açúcar no sangue, que está elevado, que bate lá 90, 95. A gente tem uma epidemia de diabéticos, né? Enfim. Todas as vezes que você come muito carboidrato, e não tem como não comer carboidrato, porque a esquina tá cheia de padaria, né? Tudo tem em casa é farinha, você vai nos coffee break, tudo é bege. Então, pensa assim, ó. É bege, eu não vou comer. Tá. Pronto. Você já tá começando a ficar saudável. Se é bege, eu não vou comer. Aí você come aquilo, você se mantém... Até tem um ditadinho que bege é uma coisa ruim, né? Isso é bege. Isso é bege. Nossa, tô bege. sou bege. Tô bege. Você tá chocado. Acho que vem daí, a gente nunca parou pra pensar. Então, assim, comer... É que bege é uma cor morta. Bege, né? Não tem cor, morta. Não tomou por partido. Sim. E aí ficou em cima do muro. Tomou partido. Então, é o seguinte, você começa a comer e manter a glicemia sempre alta. Tá. E a gente se mantém diabético durante o dia. Comendo carboidrato. Comendo tudo que tenha algum nível de açúcar. Tá. Esse é um dos fatores, tá? Tem outros. Mas a tela do celular que você passa o dia, o computador, o estresse, a correria, a poluição, que a gente nem tocou na poluição, que é um dos maiores causadores de obesidade, a poluição ambiental. Mas vamos lá, estamos falando do alimento. Tá. Aquela glicemia, o açúcar subindo, o seu corpo tem que lidar com aquilo, tá? Para lidar com aquilo, ele lança a mão de várias etapas hormonais e metabólicas. Uma delas dispara um mecanismo que se chama glicação, tá? Glicação, vou explicar o que é. Glicação significa a sobra de carboidratos da dieta que ficou circulando pelo corpo, não sabia o que fazer, se casou com a proteína, se casou com a gordura e viveram infelizes e causando discórdia para sempre no organismo. A primeira proteína que faz parte desse casamento é o colágeno. É engraçado como as coisas se fecham. Nossa, né? Engraçado como vai... eu quero mais podcast com a doutora. Vamos dar um podcast novo. Doutora Cíntia Rios, podcast. Eu venho só de passeio. Tá tudo bem. Peraí, não tô desmerecendo jamais. Mas eu não trouxe a Cíntia por acaso. Eu sabia que é motivo para milhões de podcasts, porque ela é um poço de conhecimento e as coisas realmente se fecham quando a gente entende. Você começa a entender, fica mais fácil, né? Então você vai lá, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sim. E amanhã fiquemos flácidos. É o fim. Então, assim, o
açúcar se casa com seu colágeno, se casa com a proteína da sua retina, e aí vai, se casa com seu sistema imunológico, quando você tem coceira, você tem pele seca, eu vou fazer uma de advogado do diabo aqui. É óbvio que isso não é uma coisa instantânea e imediata. Isso é um processo. E não é assim, não é aquele açuquinha do café que você pôs ali que vai fazer isso. Não é. Também. É que assim, é um processo crônico e a gente precisa entender que isso começa na infância. Sim. Mas que começa a ter repercussão... Piora muito após os 40, tá? 40. Por quê? Fisiologicamente falando, 40 anos é uma idade chave na natureza. A natureza quer gente para procriar. 40 anos não interessa mais. Sim. Então é quando você começa a desligar chavinhas metabólicas. Então você vai ter mais resistência ao que você come. E se a gente pensar biologicamente, na idade assim... Quantos anos 200, se falecia? 300 anos se falecia. A idade média do cidadão era 40 anos. Era uma pessoa velha. 1900. Nós estamos falando de 200 anos. Eu sou sobrevivente. O que é 200 anos na humanidade? Não é nada. Você é um sobrevivente. Eu sou Nós todos. Eu sou um sobrevivente. Só que assim, a gente não tem... As pessoas acima dos 40 anos começam a não ter mais o mesmo suco gástrico para digerir, porque a gente precisa de acidez, não tem mais a mesma capacidade de absorver tanto açúcar da dieta. Então isso vai. E a gente opera qual a idade? 40 para cima. Entendeu a importância da cirurgia plástica funcional? Operar uma menina por uma prótese, ela jamais vai precisar de muita coisa, desde que ela não tenha outros comemorativos, porque hoje elas estão envelhecendo muito cedo. Sim. Mas porque elas estão tendo hábitos muito ruins, né? Começa lá na pílula, na alimentação e tal. Hoje, os nossos filhos têm acesso a suco engarrafado todos os dias. Na minha época, minha mãe dava uma Coca-Cola no domingo, eu tinha que trocar a garrafa no mercado, porque senão não tinha para trocar, verdade, trocava a garrafa. O próprio doce que a gente comia. Que doce, né? Era o doce de leite feito em casa. Você não tinha essa... Você vai hoje, tem um stand de bala em cada lugar, que é milhões de cores, então, milhões de açúcar e tudo mais. Aí vai. Então, dos 40 para cima, e essa é uma idade que barra a gente na cirurgia plástica funcional, o protocolo se baseia na idade. Na Teve idade? 40 anos para cima, entra em outro protocolo. 40 para baixo é um. 40 para cima tem 2 ou 3 para serem observados. Estamos bem. Nós que estamos 40 e acreditem, mais, 40 a mais. Nós somos, eu já sou 50 a mais. Nós somos um 40 a mais que tem saúde, gente. Eu me preocupo muito com os 40 a menos que estão vindo. Sim, com essa juventude. Eu me preocupo. Porque, querendo ou não, a nossa infância era uma infância mais saudável. Muito mais. Eu tava até conversando isso no hotel que a gente foi, que a gente não tinha acesso a restaurantes. Não comia em casa. Restaurante era evento. Evento. Era aniversário. Você ia sair. Tinha roupa de ir no restaurante. Era roupa de ir em restaurante. Exatamente. Você tinha roupinha. Essa você não vai usar hoje, não, porque essa vai no restaurante. E aí você ia num domingo no almoço, quando comemorava o aniversário da avó. Dia das Mães. Que poupava a avó de fazer comida, porque a avó hoje não vai fazer com o aniversário dela. Que era isso. Hoje não. Hoje o iFood, as pessoas não cozinham mais. Não. E o que qualidade vem ali? Exatamente. O que tem ali? Que tipo de alimento? O que é mais fácil? Por que esses países mais ricos, os Estados Unidos, por exemplo, você tem uma dificuldade de ter comida saudável? Porque é muito mais fácil, mais rápido, mais barato você ter comida industrializada. E fora que a logística do país não permite que a pessoa trabalhe em casa e faça coisas em casa, né? Não tem mais. Ele não tem mais estrutura. Ele precisa trabalhar, então tem que ser rápido. E para eles lá é mais rápido pedir do que fazer em casa. Sim. Passar no drive-thru e pegar e tudo mais. A gente aqui em São Paulo, principalmente, tem muito esse hábito. É horrível. Então, a cirurgia plástica funcional barra nos 40 anos. E aí a paciente tem que entrar num protocolo de dieta e suplementação só por ter 40 anos. Gente, que legal. Porque a glicação dela já é maior, porque a inflamação dela já está estabelecida. Muitas vezes menopausa, a gente está tendo surto de menopausa precoce e menacme precoce, né? Menina de 8, 9, 9 anos. Hoje é aceitável. Na nossa época, Vitor, a puberdade era considerada precoce dos 10 para os 11. Hoje é 8. Ai, que Como é que você aceita que 8 anos uma menina vire mulher? Não dá, é inaceitável. Aí você abaixa o nível de corte para aceitar uma anormalidade? Nós estamos no tempo ali, eu queria só falar um pouco mais do colágeno. Por que você acha que... Por que você acha colágeno? Não? Por que tomar colágeno é bobagem? Sim. Vamos lá. Rápido, assim. Todas as vezes que você toma uma proteína, ela não vira a mesma que você tomou. Pronto.
Você toma colágeno, ele não vai virar colágeno. Só para entender, você tomou a proteína inteira, você tomou, ela vai entrar no seu estômago, na sua boca ela já começa a quebrar. Na boca ela deveria ser quebrada se você tivesse uma saliva adequada. Sim. Não tem. Aí desceu. O estômago não tem a acidez necessária para quebrar aquela proteína. Aquela proteína desce grande para o intestino que não aceita. Ele só aceita os tijolinhos que formam a proteína, que são os aminoácidos ou peptídeos, que são moléculas menores, tá? Lá ele fermenta, distende, causa gases. Prende o intestino, que já não está funcionando, te inflama. Inflama mais. Cai na corrente sanguínea, vai disparar toda a cadeia de novo. E gastou dinheiro. Vai virar colágeno? Não vai virar. Porque o Qual colágeno, é o GPS do colágeno? O colágeno é produzido lá dentro. No tecido. Dentro da célula. Quando lá você precisa de vitamina C, de insulina, de zinco, de uma glicemia baixa, porque senão não vai entrar. Porque são os aminoácidos, prolina, hidroxiprolina. De forma que você, querida, que acabou de comprar na internet o seu pote de colágeno... Jogue fora. É um bem que você se faz. Melhore sua dieta, coma mais fruta, mais verdura, menos açúcar, faça atividade física, durma bem, namore... Siga os doutores. Siga os doutores. Namore bastante, porque o namorar faz muito bem. Muito. E aí você vai ter o seu colágeno... Quer suplementar? Aminoácido essencial. Aí sim. Desde que ele não esteja adoçado com adoçante, aminoácido essencial. Tem linha funcional, tá? Ah, que legal. Eu nunca tomei colágeno. E eu ouvi muitas pessoas dizerem... Você é minha paciente, né? Eu ia deixar de tomar colágeno. Que o colágeno realmente não adiantava nada. Agora, então, que ela explicou por A mais... Dá pra você entender por quê, né? Não faz sentido. É melhor você ter uma dieta saudável do que você gastar dinheiro com isso. Exatamente. É melhor comer um bife do que você comer colágeno. Porque o bife vai ser quebrado em micronutrientes, em peptídeos, que vão ser absorvidos, que vai virar colágeno. Gelatina natural. Nossa Senhora. Não a corante. Pelo amor de Deus, gelatina não. Na gelatina o que eu falo, a gelatina, o pó, não a coisa de proteína? Não. O tutano? Não. O tutano, que é o caldo de osso. Que é o caldo de osso. Caldo de osso. É a base do coisa. Fala, doutora, essa receitinha. O caldo de osso, tem muito hoje no Instagram, na internet, você vê muito. Caldo de osso, esse vale. Que é o que é fazer a o caldo gelatina do real, tutano, aquele caldão lá e tomar, aí você tá bem. A gente pode fazer em cubinhos e colocar... deixar no gelinho, pode consumir caldo de osso. Comida, pôr na sua dieta. Exatamente, fazer o caldo, tomar à noite, caldinho de osso lá. Ótimo. Aí tudo bem, porque você tá extraindo dali, bebendo e ali. Agora, você tomar proteína, eu me preocupo muito, isso é um motivo para depois a gente discutir isso aqui, o whey protein. Me preocupa muito. Na cirurgia plástica funcional, ele é proibido. Proibido? Olha só. Porque a gente tem o whey protein, quando ele é utilizado em uma dose exagerada, e todos têm uma dose exagerada, ele dispara a cascata inflamatória. E o povo da academia ama. O atleta de academia é inflamado de natureza. É uma inflamação. A massa em excesso, ela é um processo inflamatório. Saudável ou não, aí é outra discussão. Mas o whey, na cirurgia plástica funcional, não pode. Não funciona. Tem que convidar a Cíntia para vir mais vezes, né? Deu em cima, ficou limitado. Nós estamos aqui dando 40 minutos de podcast, gente, é o nosso time. Passa rápido, né, doutora? Eu falei para você. E a gente realmente tem que encerrar. Cíntia, mas foi muito ótimo. obrigado. Adorei, doutora. Prazer. Obrigada. Uma vez por mês a gente grava, uma vez por mês você vai ter que vir. Venho com o maior prazer. Venho sim. Obrigado. Falar sobre muitas coisas. Me avisa quando vocês quiserem que eu venha, vai ser um prazer. Foi fantástico. Obrigada, passou rápido, como sempre. Foi sensacional. Muito obrigado. Valeu, Van, obrigado. Eu que agradeço. Segue a gente, segue a doutora Cíntia, segue aqui o nosso canal, marca, compartilha, manda pergunta, dá um comentário, fala o que você achou, o que você não achou. Nós estamos aqui para isso. Críticas e sugestões. Isso aí. Faz super bem. Sem colágeno, sem comprar. Sem colágeno, de preferência sem colágeno. Obrigado. Tchau, obrigada, gente. Beijo, tchau.